mas na sociedade as pessoas eram reconhecidas pelo sapato que utilizavam. Se a pessoa tivesse um grau financeiro bem elevado, utilizava sapatos chiques, brilhantes, pomposos. Se a pessoa tivesse menos condições financeiras, então seu sapato seria mais simples. Hoje não é diferente, né? As pessoas que têm dinheiro usam sapato de marca, as pessoas com menos dinheiro usam sapatos mais simples. Mas qual é a função realmente do sapato? O sapato serve para proteger os nossos pés, né? Serve para proteger do calor, do frio, dos impactos. Tanto que em alguns ambientes as pessoas precisam estar de sapato, é obrigatório estar de sapato. Um exemplo que eu convivo, que eu vejo sempre nas escolas, né? É obrigatório o uso do sapato fechado. Para quê? Para evitar acidentes, para proteger os pés. Nas empresas também, as pessoas têm que utilizar o sapato. Então, o sapato serve para proteger. Agora vamos ver cada parte que compõe o sapato, né? A primeira parte, agora que eu vou falar do sapato, é o solado. O solado do sapato serve como base. Se o sapato estiver sem solado, não vai servir para nada, né? Não é assim? E no nosso mundo espiritual, o sapato significa a nossa salvação. Sem a salvação, nós não somos nada, né? Vamos comparar a nossa salvação com o solado do sapato. E que os pais que estão aqui nesta noite venham buscar a cada dia. Nós estamos a cada dia buscando a nossa salvação. Os dias são difíceis, os tempos estão bem difíceis, mas aqueles que estão firmados do Senhor receberão o seu galardão. Vou colar aqui no solado a salvação. E eu trouxe aqui para que nós venhamos meditar na palavra do Senhor, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Fala assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós não somos merecedores dessa graça, dessa salvação, mas Ele nos amou, Ele entregou o seu único Filho lá na cruz do Calvário para nos salvar. E que os pais que estão aqui nesta noite venham a cada dia buscar essa salvação às crianças, que nós não venhamos desistir de estar com Ele naquele grande dia. A segunda parte do sapato que eu vou falar agora é o salto. Para que serve o salto no sapato? Serve para elevar. Na verdade, as mulheres sabem muito bem disso, né? Tem mulheres que gostam de salto bem altos. Eu, particularmente, não sou muito adepta. Tem mulheres que fazem coleções de sapatos, né? O salto serve para sustentar o nosso peso. E se o salto estiver quebrado, como é que vai ficar esse sapato? Será que nós vamos conseguir andar? Não. Será que nós vamos chegar a algum lugar com o salto quebrado? Não. Eu trabalhei numa empresa onde injetava-se o salto em um setor, e no setor que eu trabalhava, aí o salto chegava para ser lixado, para ser pintado, e tinha alguém lá, inspetora de qualidade, para ver se o salto tivesse com algum arranhão, ele tinha que voltar para a esteira para ser trabalhado novamente. Se o salto tivesse 100%, poderia ir para a caixa para ser colocado nos sapatos. Então, o salto é muito importante e ele precisa estar intacto. Ele não pode estar quebrado. E o salto, o que significa o salto?
a leitura da palavra do Senhor, a Bíblia. Colocar aqui no salto a Bíblia. Nós precisamos ler todos os dias, né, essa palavra para nos firmar na rocha que é o Senhor. E nós precisamos conhecer essa palavra, especialmente para os pais nesta noite, né? Que precisa ensinar o seu filho no caminho que deve andar. E se o pai não conhecer as Sagradas Escrituras, não vai ter como ensinar o seu filho, né? Que nós venhamos aprender do Senhor, que nós precisamos ler a palavra de Deus. Aqui eu vou ler no livro 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo 13, fala assim: até a minha chegada, aplicaste a leitura e exortação ao ensino, até que ele venha nos buscar, ou até que ele venha nos chamar, né? Nós não sabemos quando vai ser a nossa morte, nós não sabemos quando o Senhor vai nos chamar. Que nós venhamos aplicar a leitura dessa palavra a cada dia, para que a nossa casa venha estar firmada na rocha, não na areia, para quando vier o vento não derrubar a nossa casa. Um pai firmado na rocha, a família bem-sucedida, os seus filhos são bem-sucedidos, e que vocês, pais, nesta noite, venham ouvir essa palavra que o Senhor tem trago para nós, para o nosso coração. Eu sei que muitas vezes nós ouvimos, e vocês já devem ter ouvido essas palavras, ou eu sei que aqui tem muitos pregadores, homens cheios do Senhor, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, né? A terceira parte que eu vou falar agora é o bico. O bico do sapato é a parte que está na frente. Quando você olha alguém, a primeira coisa que você vê no sapato, a parte de frente. E o que significa o bico? Significa o nosso testemunho. Nós temos que dar um bom testemunho às pessoas, né? E os ímpios, eles olham para nós e procuram sempre algo para que possam nos crucificar. Nós não somos perfeitos, mas nós precisamos dar bom testemunho. Nós somos testemunhos do Senhor nessa terra. E engraçado que hoje eu vi algo que eu fiquei assim meio triste, porque eu vi alguém que prega a palavra do Senhor, que faz o convite nas ruas às pessoas para servir a Deus, tratando um jovem com muita indiferença. E eu lembrei que dessa pregação de hoje está falando do nosso testemunho, e eu falei: Deus, que eu venha ser, Senhor, um testemunho vivo para meus vizinhos, no meu trabalho, onde eu colocar a planta dos meus pés, porque é muito triste, é muito feio, irmãos. Uma pessoa está na frente de um trabalho, nós sabemos que nós somos falhos, somos sim, mas uma situação que não tinha necessidade alguma. E eu falei assim: Deus, tem misericórdia daqueles jovens, Senhor, porque como eles vão querer estar na tua casa se alguém que está lá na frente do trabalho trataram assim? Nós temos que ter muito cuidado com nossas palavras, com nossas atitudes. E vocês, pais, dentro da sua casa, dê o seu bom testemunho aos seus filhos. Os filhos, principalmente as crianças, eles se espelham muito em nós. Eu vejo na minha casa, Sara, ela olha muito o que eu faço, que eu passo a maior parte do tempo com ela. Então, que nós venhamos ter testemunhos santos para os nossos filhos, né? Para que quando eles cresçam, eles possam falar bem de vocês, pais, especialmente para os pais, né? Que hoje é culto em homenagem aos pais, que o Senhor, Ele colocou nas suas mãos essa missão de ser o chefe da sua casa. Então, se Deus honrou para você uma família, se Deus te deu filhos, então cuide da sua família, cuide dos seus filhos, procure estar perto dos seus filhos a cada dia,
porque o mundo está aí oferecendo muitas bandejas. Não só os pais, mas nós, né? Vamos fazer aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração e tentar a cada dia melhorar. Vou ler aqui no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Para a gente... Mateus, capítulo 5, versículo 16. Que fala assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Agora, uma outra parte do sapato que particularmente eu não conhecia, nunca não tive curiosidade, e assim nas minhas pesquisas eu pude ver o contraforte, que é a parte que fica de trás do sapato. Olha a diferença do testemunho que fica na frente do bico e o contraforte, ele fica atrás do sapato. E é algo na nossa vida que não precisa que as pessoas vejam. A oração, né? A oração é a nossa conversa com o Senhor. A oração é o momento que nós fechamos a porta do nosso quarto, ajoelhamos, clamamos, intercedemos ao Senhor. Nós temos que estar em constante oração, porque a oração nos sustenta. Eu sou prova viva disso, porque eu participava de um grupo de oração nos lares com muitas mulheres e nós íamos toda tarde fazer oração a quem precisava, por saúde, por questão financeira, por casamento, e nós víamos Deus falar. E no início da minha fé também eu orava muito, pedia muito batismo com o Espírito Santo, que nós venhamos voltar ao primeiro amor, irmãos, porque nós temos que ser sinceras conosco, né? Eu sei que eu não oro o quanto eu orava bastante no início da minha fé, buscava a face do Senhor. E hoje nós estamos negligenciando essa oração, mas que nesta noite o Senhor venha falar no nosso coração, porque nós precisamos orar sim, nós precisamos clamar, nós precisamos interceder. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Oh, Jesus. Mateus 7, capítulo 7, versículo 7. Fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharás, batei e abrir-se-vos-á. Se nós buscarmos a face do Senhor através da oração, né, Ele irá realizar os nossos desejos segundo a sua vontade. O que nós temos que entender e aceitar é a vontade do Senhor. E eu glorifico o nome do Senhor, porque eu sou fruto de oração, irmãos. Eu sei que muitas pessoas oraram por mim. Eu sei que muitas pessoas intercederam por mim, porque se não fosse a oração, eu não estaria aqui hoje. Porque grande foi a luta, grande foram as dificuldades, não cessaram. Mas o Senhor tem colocado a sua mão forte. E eu digo assim, de tudo que eu passei, já 80% o Senhor já fez. E Ele tem me prometido que Ele vai fazer 100%. Porque Ele é o nosso advogado, o nosso provedor. E através da nossa oração, Ele ouve e atende o nosso clamor. A última parte do sapato que eu trouxe nesta noite é o cadarço. Para que serve o cadarço? Se o cadarço estiver folgado, estiver frouxo, o que vai acontecer conosco? Certamente o sapato irá sair do pé. Ou então já aconteceu muito comigo, né? Do meu sapato, o meu cadarço está desamarrado e nós podemos até cair, né? O que significa o cadarço é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, né?
Nós temos que ter fé no Senhor. Nós temos que confiar naquilo que o Senhor tem nos prometido. Porque se Ele nos prometeu, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Muitas vezes é difícil, pais, quando a gente está em dificuldade, quando a gente precisa de algo e nos nossos olhos carnais a gente acha que não vai conseguir. Mas que tome posse nesta noite. Que nós venhamos aumentar a nossa fé nesta noite, aumentar a nossa confiança no Senhor. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11. Fala assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O mundo lá fora não entende essa fé que nós vivemos. O mundo lá fora até nos chama de loucos, né? Ela não está vendo que isso não vai acontecer. Ela não está vendo que não tem mais jeito. Mas nós servimos a um Deus poderoso, aquele que era, aquele que é. E Ele continuará sendo eternamente. E se Ele falou que vai acontecer, não importa aquilo que alguém está falando de você, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem o seu particular com o Senhor, não sabem quando você coloca o seu joelho na sua casa para orar e quando Ele fala com você e ninguém está vendo, só você e Deus. Então que você venha ouvir aquilo que Deus te falou, não o que as pessoas têm te dito, né? Fé, eu sei que eu tenho pouco tempo na presença do Senhor comparado a muitos homens aqui, muitos pais, mas eu já pude provar dessa fé. Eu pude provar dessa fé. E hoje eu posso falar, né, que se nós confiarmos, tivermos fé, não olhar nem para um lado nem para o outro. Tem dias que a gente está mais abatido, a gente está mais cabisbaixo, mas se a gente pedir ao Senhor, o Senhor nos levanta e a gente continua. Nós vamos caminhando, nós vamos utilizando o sapato que o Senhor nos deu, que o Senhor nos confiou para recebermos a vitória, não só a vitória aqui nessa terra, mas um dia nos encontrar com Ele, porque é esse o nosso desejo, essa nossa luta constante, né? De nos encontrarmos com o Mestre. E a palavra do Senhor fala uma história de um filho pródigo, né? Todos nós conhecemos essa história, que tinha um homem que tinha 2 filhos. E um dos seus filhos, um belo dia, lhe pediu herança, pediu ao seu pai que lhe desse a sua herança, porque ele queria ir embora, ele queria procurar riquezas, ele queria outros lugares. E muitas vezes, crianças, a gente fica muito chateado quando o papai ou mamãe nos reclama ou fala que não podemos fazer algo. E a gente fala assim: eu quero crescer logo, porque eu quero fazer o que eu quiser. Não quero mais obedecer a minha mãe e o meu pai. E esse jovem foi assim. Ele não queria mais obedecer o seu pai. Ele não queria mais seguir o que seu pai tinha lhe direcionado. E nós sabemos o que o nosso pai, a nossa mãe nos fala é porque eles querem o nosso melhor, né? E às vezes nós pensamos assim que foi de uma hora para outra que aquele jovem decidiu sair da casa do seu pai. Mas eu acredito que já vinha sendo plantado no coração dele há muito tempo. E um dia ele teve coragem de requerer a sua herança do seu pai. O que é herança? Herança é algo que nós temos direito de receber do nosso pai, da nossa mãe, né? Mas herança é só algo bom? Não, tem herança ruim também. Que os pais nesta noite venham lembrar e venham perceber qual a herança que você tem deixado para o seu filho, para a sua filha. Que herança espiritual você tem plantado lá dentro da sua casa? O que você tem feito para que seus filhos venham trilhar o caminho do Senhor? E aquele jovem,
ele conseguiu. Seu pai, eu acredito que estava muito triste, porque o pai não quer se afastar do seu filho. E ele foi muito feliz, né? Porque ele achou que aquilo era o melhor para ele. Foi para um país distante, bem distante. Lá ele fez muitos amigos, ele conheceu muitas pessoas. E ele foi gastando seu dinheiro. E um belo dia, quando ele procurou aqueles seus amigos, o seu dinheiro já tinha acabado. E agora ele se encontrou sozinho. E veio um tempo de fome. E ele não tinha o que vestir, não tinha onde morar, não tinha o que calçar. E ele teve que pedir abrigo em um lugar, em outro lugar. E ninguém lhe ajudava. Mas ele encontrou um lugar para poder trabalhar, cuidar dos porcos, né? E aí que ele caiu na real e ele pensou: lá na casa do meu pai, nem os servos do meu pai passam isso que eu estou passando aqui. Ele tem um melhor tratamento do que eu estou passando. E ele teve a ideia de voltar para a casa do seu pai e pedir abrigo, pedir que o pai deixasse, nem que saiba ele ser servo. E quando o pai avistou o seu filho de longe, o pai se alegrou. E o pai mandou pegar a melhor roupa, mandou pegar um anel, mandou calçar aquele seu filho, mandou fazer uma festa para aquele seu filho. Porque o nosso Pai, ele não se alegra. O nosso Pai Celestial, o nosso Deus, ele não se alegra quando nós nos afastamos do caminho dele. Ele não se alegra quando nós estamos fazendo algo que não tem agradado a ele. Mas o pai recebeu o seu filho com muita alegria, com muita festa. E o irmão daquele jovem, ele questionou: meu pai, eu que estou aqui o tempo inteiro te ajudando, cuidando, e o Senhor nunca fez uma festa assim para mim. E o pai respondeu: o seu irmão que estava morto, ele reviveu. Vamos nos alegrar. Você estava aqui o tempo inteiro comigo. Tudo que é meu é teu. Isso que acontece conosco. Nós estamos aqui na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Mas muitas vezes nós estamos murmurando, né? Quando chega alguém novo e Deus usa e Deus enche, e a gente murmura que eu tenho te buscado, eu tenho te pedido, Senhor. Mas vamos nos alegrar com a bênção do irmão, com a bênção espiritual, financeira do irmão. Porque o nosso Deus, Ele é amoroso, Ele é bondoso. Se nós fôssemos agir como o nosso Deus, seria muito bom, né? Mas como o nosso eu, nossas imperfeições, nós não podemos nem chegar perto do nosso Senhor. Nesta noite, Ele tem nos dito que Ele nos amou primeiro. Porque se não fosse Ele, se não fosse o perdão dEle, o que seria de nós? Se não fossem as misericórdias do Senhor, o que seria da nossa vida? O que seria da nossa família? O que seria dos nossos filhos? Mas nessa noite nós estamos aqui, nós saímos dos nossos lares, em meio a esse frio, em meio a essa pandemia, não porque nós somos bonzinhos, não porque nós somos merecedores, é porque o amor dele nos alcançou. A graça dele tem nos sustentado, tem nos alegrado, tem nos acolhido. E eu estou feliz por estar aqui, irmãos, porque o Senhor é lindo, Ele é grande, Ele é poderoso, e Ele faz o que quer, Ele usa quem Ele quer, quando Ele quiser. Eu cheguei a dizer: Senhor, eu vou para a tua casa, mas eu vou sentar ali no banco, eu não quero fazer a tua obra, Deus. Ele sabe, meu coração, eu não queria, irmão.
A figueira, manai, pra ver, darai, quem está servindo, arai, xarabalabadarai. Que nós devemos atentar às palavras do Senhor, irmãos. Rabadabai, xaramanai, xarai, alai. Que você venha sentir seu grandioso amor nesta noite, o seu cuidado, arai, seu perdão. E as suas misericórdias para com a nossa vida e a nossa família. Rabadabai. Arabai, xarai, alai. Atentai, Rabadabai. Pra voz do Senhor, arai, xarai, xarai, guardai as palavras que o Senhor tem falado. Rabadai, xaramanai. Oh, irmãos, eu agradeço a oportunidade, irmãos. Me perdoem algo. Aleluia, Jesus. Perdoe algo que eu tenha feito de errado, mas eu sei que tudo que eu falei aqui foi que o Senhor colocou no meu coração. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.